Fala, gente, voltamos aí com mais um vídeo de Oshi no Ko. E esse não vai ser uma impressões semanais exatamente, eu vou até falar brevemente do episódio 3, de uma burrada que eu achei que fizeram lá. Podiam ter deixado muito mais impactante o final, com uma alteração. Já vou falar disso mais à frente no vídeo. Mas nesse aqui eu quero comentar de forma mais geral sobre a série. Muitos questionamentos que vem fazendo pra mim, como por exemplo, pô, o protagonista não fez nada demais até agora. Porque eu, por exemplo, coloquei ele naquela lista de melhores protagonistas de todos os tempos pra mim. E também a trama, será que não tá perdendo um pouco do gás depois do primeiro episódio? Será que agora o anime só não vai murchar ao longo do tempo? Teve aquele primeiro episódio impactante pra caramba, mas não vai conseguir manter o pique? Eu vou responder essas e outras dúvidas aqui. No finalzinho do vídeo eu vou entrar em spoilers, mas aí eu aviso antes pra quem não quiser, porque aí eu vou dar exemplos de coisas que vão vir mais à frente aí que eu acho que devem causar uma ótima impressão. E cenas aí que eu tô bem ansioso pra ver adaptadas da série. Mas no começo não vai ter spoiler nenhum, só alguns comentários aí sobre a série em geral e sobre o episódio 3 que já saiu. Como sempre, quem puder, apoie o canal, vire membro, você tem vídeos extras toda semana, tem mais de 700 acumulados e o mais importante, você vai estar apoiando mais aí no meu trabalho, então quem já é membro, muito, mas muito obrigado. E quem não puder, só dá um like aí, se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo, ou vídeos aí sobre Oshi no Ko. E, bom, chegamos aí ao episódio 3, focou muito na Kana. Ela, neurótica, que é protagonista, teve uma cena engraçadíssima também, dela falando com a Aqua, que trata ela como Loli Senpai, porque ela é baixinha e tal. Então, ficou muito engraçado os caras e bocas que ela fez ali, conseguindo deixar a personagem muito simpática. Depois ela saiu neurótica atrás do protagonista, porque quer que ele volte a atuar, até conseguiu um bico pra ele lá, caso fazer um papel que o ator original que ia fazer saiu, porque estava muito apertado o cronograma, e aí ela conseguiu colocar ele dentro da produção de uma série lá. E tem várias críticas que eles fazem, isso é muito interessante, porque a gente tá vendo uma adaptação. E aí eles estão basicamente falando mal de uma adaptação, só que é pra live action no caso aí. É basicamente um shoujo, que é uma adaptação em live action, virou um dorama, basicamente, mas bem curtinho e tal, puxaram pra caramba a história, etc. Então vão comentando lá sobre isso, que a série, no caso, foi feita mais pra vender um bando de modelos. Eles estão querendo apelar pra um público que gosta de homens bonitões, então estão ligando muito pra atuação. O próprio diretor sabe disso e nem tá ligando muito também. A única que sabe atuar de verdade na série é a Kana. Chamaram ela exatamente por isso, que ela é barata também, porque ela não tá mais numa empresa específica, ela é uma freelancer agora, ela se achava pra caramba no passado e ligava muito pra atuação, e a protagonista comenta que a atuação dela parece que piorou com o tempo. Aí ela mesmo fala que tá dando um downgrade de propósito no nível de atuação dela pra não contrastar pra caramba com o resto do elenco, que não atua nada. Então isso aí ficou muito melhor no anime em comparação ao mangá, porque no mangá você não consegue ter essa noção tão boa de atuação. A atuação inclui voz principalmente, a parte da dublagem, que você não vê no mangá. Então eles só podem montar umas expressões meio erradas lá e tal, pra mostrar que a pessoa não tá atuando direito. Então, só essa parte aí já melhorou horrores em comparação ao original. Continua uma excelente adaptação. Só que essa parte do mangá é realmente muita explicação e tal, falação, e não tem nada tão impactante visualmente. Nenhuma daquelas cenas que chame a atenção, que você fique, nossa, tipo, o protagonista podendo fazer algo super legal. Mas não quer dizer que não vai ter mais à frente. Na verdade, poderia ter tido nesse episódio, e é um negócio que eu já vou entrar em detalhes a respeito. Só acabar o resumão aí desse episódio 3, porque ele vai ser relevante pro que eu quero comentar, do que poderiam ter feito muito melhor, e eu achei meio que uma burrada da direção. Mas não quer dizer que seja ruim, a adaptação em geral tá ótima, só poderiam ter feito um negocinho diferente nesse episódio 3 pra dar mais impacto. O ponto é que o protagonista acaba aceitando entrar aí pra esse elenco dessa série aí, que tá de mal a pior, a própria autora da obra. Tava com os olhos mortos lá, quando foi chamada pela produção e tal, pra ver o negócio, ela mesmo viu que tava destruindo a obra dela. E é muito interessante, porque é o mangaka que tá fazendo isso. E esse mangaka teve excelentes adaptações em anime pras obras dele. Kaguya-sama pegou um staff que adora a obra, tenta melhorar o máximo que pode, é uma adaptação fantástica. E agora o Shinoko, outra obra dele, com uma adaptação fantástica também, e é outro staff, nem a mesma staff. E conseguiu outra adaptação sensacional. Então, olha, esse cara é muito sortudo. E é irônico que ele mostra exatamente isso, que várias obras recebem adaptações péssimas, seja em live action, ou seja até em anime. No caso o negócio é rushado, troca um bando de coisa, e o autor não tem muito o que dizer, não pode realmente alterar, no caso isso. Às vezes eles perguntam até a opinião do autor e tal, querem realmente, no caso um feedback, mas em vários casos, dane-se o que o autor quer, a gente já comprou direito, só produtora, a gente vai fazer o que quiser com isso aqui, e você que fique aí, olhe só. Então, às vezes, o autor é até chamado pra olhar e fica só aquela cara, meu Deus, destruindo minha obra. Não é o caso aqui. Então é engraçado você ficar ouvindo isso, tá olhando assim e eu pensando, nossa,
o autor tá fazendo críticas a isso, mas ele mesmo não teve esse azar. Na verdade, ele deu sorte pra caramba com as adaptações das obras dele. É interessante pensar nisso. Mas, de qualquer forma, o protagonista acaba entrando aí porque o diretor desse projeto tá atrelado à mãe dele. Ele descobriu lá no passado, neurótico, ele demorou 4 anos pra conseguir abrir lá a senha do celular da mãe dele, tentando um bando de senhas diferentes e esperando aquele tempo lá, porque cada vez que ele digitava errado, dava uma trava no celular. Então, que obsessão, hein? Mas ele conseguiu e esse diretor estava lá nos números dela. Então, ele quer saber se ele tem alguma informação sobre a mãe dele, se ele pode ser, talvez, até o pai dele. Então, ele aceita entrar no projeto só para investigar o diretor. Então, quem achou que, pô, aquele negócio de investigação e tal, será que não vai murchar com o tempo? Vai focar mais nesse negócio de atores e tal? Não! É tudo misturado. Então, não, a obra não vai esquecer um aspecto para ficar só em outro por muito tempo. Esse aí tá tudo misturado. Tem o negócio da atuação, o protagonista vai mostrar o que é capaz lá, e você fica meio, tá, tipo, fez um negócio ali, nem mostrou muitos detalhes. E a Kana fala que não esperava muito também e tal. Então, ele basicamente fez uma atuação mediana. Ela não achou ruim, até fica zoando ele, que ele falou que não sabia atuar e tal, e claramente sabia. E ele falou que aquilo é o básico e tal, de quem treinou muito. Ela até gosta disso porque é a mesma coisa. Ela não é aquela pessoa que, no caso, tem um dom absurdo. Ela treina muito, ficou anos e anos, mesmo quando não estava atuando em séries famosas nem nada, ela ficava treinando sem parar. Então é aquele negócio do esforço. E o protagonista tem muito disso. Mas, bom, ele conseguiu lá o DNA do diretor para fazer a comparação que ele queria. E, em tese, o trabalho dele acabou, como ele mesmo fala. Só que aí encerra com ele dizendo que, já que ele tá ali mesmo, ele pode tentar atuar para valer. No caso, as traduções ficaram diferentes. Em algumas ficaram, eu posso sair com um ban, com um negócio mais impactante. E em outras ficou só, eu posso dar o meu máximo. Dando a entender que ele não estava levando muito a sério antes. Então isso aí já chama atenção. Então não é um gancho ruim no final do episódio. Só que eu tava na expectativa que eles iam ser safos bastante pra notar que se chegassem no próximo capítulo, era um capítulo a mais, só isso. Se chegasse no próximo capítulo, ia ter um final muito mais impactante. Ia ter meio que uma espécie de clímax. O próximo capítulo, ele vai ficar muito melhor em animação. Seja no próximo episódio, porque vão colocar no começo dele. Só que ele dá uma finalização melhor de episódio do que um início. Porque é uma cena de impacto pra mim. Foi quando eu li o mangá assim, terminou esse capítulo, nossa, isso foi legal. E aí você também já começa a notar por quê eu gosto tanto desse protagonista. Não é a cena que vai fazer o pessoal comparar ele muito ao Ayano Koji. Eu botei lá no meu top de melhores protagonistas e tal, e falei que ele é tipo um Ayano Koji light. E o pessoal só vai começar a entender isso mais à frente na história. Por que essa comparação? Tem uma coisa que ele vai fazer, que vai ser no anime pelo episódio 7 ou 8, provavelmente, que vai dar pra notar bem essa comparação do porquê eu falei aquilo. Mas no próximo episódio já vai ter uma cena muito legal com ele, logo no começo, porque ele mesmo acabou falando que, caso já que eu tô aqui mesmo, vamos fazer pra valer esse negócio. Então você fica pensando, o que será que ele vai fazer? E ficou legal no mangá, ficou muito bacana essa cena no mangá. E no anime, como vai ter a parte do áudio por trás e outros aspectos relevantes, como a parte visual, que vão amplificar muito a cena em comparação ao mangá, é uma cena que eu tava muito na expectativa. E eu achei que ela era perfeita pra fechar esse episódio. Pô, Marco, mas aí iam sair daquele padrão, eles estão seguindo o padrão, se vocês não sabem, de adaptar 3 capítulos por episódio. Então, no episódio anterior, no 2, adaptaram do capítulo 11 até o capítulo 13, e aí nesse adaptaram do capítulo 14 ao 16. O próximo seria o 17. Eu acharia uma boa ideia eles terem cortado a opening e a ending. Eu falo isso em vários animes, que não é sempre que você precisa fazer isso. O episódio 2 não precisava, por exemplo. Mas esse episódio era interessante fazer isso. Corta a opening e corta a ending. Fazendo a matemática aqui, eles usam em média 7 minutos por capítulo. São 3 capítulos, 21 minutos. Aí você soma a opening e ending e dá 24. Caso que são 3 minutos, 1 minuto e meio da opening, 1 minuto e meio da ending. Então você cortou opening e ending, você ganhou 3 minutos. Você precisa de mais. Só que você não vai conseguir 7 minutos. Obviamente. Então você tem que tirar 1 minuto do tempo médio de cada capítulo adaptado. Então, ao invés de gastarem 7 minutos com cada capítulo mais ou menos, gastariam 6. Que não é tão difícil. No caso, não vai nem cortar muita cena, vai ter que acelerar um pouquinho algumas cenas. Nada demais, não afetaria esse episódio, é mais parado e tal, o terceiro episódio. Algumas cenas ele dava pra dar uma resumidinha, acelerar um pouquinho. Eles dão até um tempo grande entre as falas e tal, então era um episódio que tranquilamente você podia, no caso da adaptação do mangá, cortar, em vez de 7 minutos, botar uns 6 minutos pra cada. E aí você pegava e ganhava mais 6 minutos.
para adaptar o capítulo 17, que é bem mais impactante do que tudo que teve até agora, desde o episódio 2. Então daria um ótimo fechamento e aquela impressão de que, tá, beleza, o episódio 1 é bem mais marcante. E eu falei várias vezes, não tem como competir com aquilo. No caso, é uma das cenas mais marcantes da obra. Mas não quer dizer que não vai ter outras várias cenas marcantes também. E vai! Então essa aí é uma bem legal. Não é a mais marcante que vai ter na temporada. Vai ser provavelmente a do episódio 8 ou 9. A do final vai ser legal também, a do episódio 11. Mas ainda assim, fazendo isso que eu falei. E adaptando aí 4 capítulos ao invés de 3 nesse episódio, não ficaria muito rushado a meu ver. E eles conseguiriam aí terminar numa parte muito mais marcante. Eu vou detalhar ela mais à frente no vídeo aí, quando chegar na parte com spoilers. Pra ninguém ficar, pô, Max, você me spoilou e tal, agora eu vou perder o impacto e tudo mais. Então, quando chegar nessa parte, que eu vou spoiler exatamente o que acontece nessa cena, aí eu aviso. Mas o ponto é que eu achei que eles perderam aí a oportunidade. Mas alguns podem contestar, pô, Marco, talvez eles queiram dar mais tempo pra cena, pra trabalhar mais, então só 6 minutos pra ela ficaria muito pouco. Possível. Mas o ponto é que é uma cena bem bacana, que você já fica, ó, protagonista é legal. Então, alguns questionamentos eram, pô, Max, falou também do protagonista e tal, mas eu não vi nada demais até agora. Então, calma, ele não mostrou nada demais até agora. Ele mostrou que não é super bonzinho e tal, não é mal também. Até o que ele tá fazendo de maldade com a irmã é pro bem dela. Pelo menos ele acha isso. Então ele não é um protagonista ruim ou coisa parecida. Mas ele toma algumas atitudes que você não vê em muitos protagonistas. Só que é o que eu falei, não aconteceu nada até agora praticamente dessas partes. Então uma cena legal com ele vai vir aí no próximo episódio. E na adaptação em anime deve ficar muito mais legal ainda do que foi no mangá. Eu tô falando pra caramba desse negócio, não tô falando o que exatamente é, né? Mas vocês vão ter que aguentar até o final. Quem quiser saber o spoiler, que diabos é essa cena legal, espera que eu vou comentar mais à frente aí. E bom, questionamento se a série não teve um primeiro episódio muito impactante, vai murchar com o tempo. Olha, aquela cena do começo, da morte da Ai, não tem comparação. É a cena mais impactante. Eu não vou ficar vendo, vai ter cenas mais impactantes que aquela. Não vai. Não vai. Mas vai ter cenas muito legais, de impacto realmente mais à frente na história. Essa temporada vai ter a do próximo episódio, como eu falei, com o protagonista. Depois tem uma outra com ele, no próximo arco aí da história, que deve finalizar lá pelo episódio 8, mais ou menos. E aí depois tem mais uma cena bacana pra encerrar a temporada. E aí na próxima temporada tem mais cenas legais. Então continua tendo cenas bem legais. Mas quem espera cenas impactantes igual aquela da Ai, do primeiro episódio, todo episódio, não, tá querendo demais, sinto muito. Aí você tá botando uma expectativa alta demais. E eu mesmo, quando falei daquele episódio 1, falei isso, não fiquem esperando cenas assim. No caso, no anime, um bando delas. De vez em quando vai ter uma cena bem legal. A cada mais ou menos uns 3 episódios, provavelmente, vai ter uma cena legal, mais ou menos. 3 a 4 episódios. Então quem for nessa expectativa, vai ter um anime bem legal pra assistir. Pra quem gostou de Class of Elite, vai acabar curtindo bastante o protagonista dessa obra. Mas não é instantâneo. Tem que esperar alguns episódios pra ir notando isso. Então o mangá muito bom, adoro ele, mas não adianta criar essa expectativa maluca que alguns criaram, que todo episódio agora tem que ser ultra marcante. Não vai ser assim. De vez em quando vai ter alguns com cenas bem legais, mas não todos. Então é isso, gente. Tô gostando da adaptação, tá ótima. E tá dando uma expectativa, porque eu conheço o mangá. Então eu sei, no caso, quando e o que esperar de cenas legais que vai ter. E agora eu vou falar de uma delas. Não vou spoiler todas aqui, não é a propósito, dar um spoiler gigante. Mas uma cena que eu esperava pra esse episódio. E eles decidiram botar pro episódio 4. Pra não ter que rushar um pouco mais, cortar opiniões e tal, como eu falei. Então o protagonista falou até no final desse episódio que ele ia mandar ver, ou no caso, mostrar a que veio, ou dar o melhor. Tem vários significados que podem fazer diferentes aí porque ele falou. Mas o ponto é que ele vai lá e faz uma atuação muito boa. E ele não só faz uma atuação muito boa, ele consegue manipular o diretor, ele consegue manipular os atores. Aquele ator, principalmente, que era horrível lá, que tava atuando com a Kana, que era o protagonista da história, ele começa a improvisar tudo. Ele pega e se posiciona de uma forma diferente também. Ele usa todo o jogo de luzes e câmera para se posicionar de uma forma mais impactante. Então ele entende direção. Ele aprendeu por anos lá com aquele cara de quem ele virou, no caso, pupilo. Então ele usa isso a favor dele. Ele mesmo está se dirigindo, por assim dizer, na cena. E aí o diretor, em vez de parar ele, porque ele tá fazendo um negócio de uma forma totalmente diferente do que o planejado, ele deixa rolar, porque ele tá vendo que ele sabe exatamente o que tá fazendo e tá ficando um negócio muito bom ali. Então, não, deixa rolar e tal. O cara fica questionando ele, não é melhor mandar ele parar? Não, manda não.
Então o protagonista começa a manipular toda a cena e depois ele começa a ir pra cima lá do ator, que é o par romântico da Kana, dentro da série ali, pra obrigar ele a atuar direito. Então ele manipula o cara pra ele entregar uma atuação decente. Na verdade ele não tá atuando, ele deixa o cara nervoso de verdade. Mas basicamente ele fica manipulando o cara de forma a conseguir o que ele quer dele. E eu consegui isso. Ele abre pra Kana a possibilidade de atuar de verdade, porque como ele conseguiu puxar uma atuação muito boa do par dela, agora ela não precisa mais se segurar, fazer aquela atuação meia boca que ela tava fazendo, pra no caso não ficar contrastando pra caramba com o bando do resto do elenco lá que não sabe atuar nada. E ela lê isso nos olhos dele, no caso, manda ver agora, tipo, preparei tudo pra você, todo o terreno, agora faz aí a sua atuação de ponta. E ela entrega. E esse episódio acaba ficando super marcado por causa disso. Por causa que a série é uma porcaria e tal, até ali, mas naquele episódio entregaram um negócio fantástico que seguiu muito o mangá. E ao final disso tudo, a Kana tá olhando lá, toda corada pro protagonista, no caso quando acabou a filmagem, porque ela se apaixonou loucamente por ele. Então até diz ali, no caso, o olhar de uma dama apaixonada e tal, no caso que ela passa pra ele. Teve até uma cena semelhante dentro da história que eles estavam, no caso, filmando ali, mas ali era pra valer. Ela não tá atuando, até fica aparecendo ali, isso não foi atuação. No caso, ela olhando pro protagonista. Porque ele basicamente ouviu nesse episódio recente aí que eles nem ligavam pra atuação dela, que ela era chata e tal, querendo atuar pra valer e tudo mais. Aquilo lá não tinha nada demais, era só basicamente pra ganhar um dinheirinho que eles estavam fazendo, no caso ninguém atuava nada lá, etc. 4. E aí ele quis, no caso, ajudar ela, no caso, conseguir destacar ela no projeto e entregar a atuação de verdade que ela gostaria que o projeto tivesse. Então ele manipulou toda a situação lá, manipulou o diretor, manipulou os atores, tudo, pra entregar a situação que ela precisava, pra mostrar o potencial dela, ajudando ela também na carreira dela no processo. Então ela viu lá exatamente o que ele fez, ela entendeu, e aí ficou fascinada, porque ele é um ator foda pra caramba. Ele pegou e entregou uma atuação que não só era excelente, como ele usou todo o jogo de câmeras, ele se autodirigiu pra entregar um negócio mais marcante e ainda conseguiu manipular todo o resto do elenco com a atuação dele pra entregar exatamente o que ele queria pra Kana poder mostrar, no caso, a atuação dela. Então o cara é bom pra caramba. Essa é outra surpresa que você tem aí. Caso ele falando e tal, tipo, eu sorrio e tudo mais, não sirvo pra isso. Aí a Kana, pô, você não é tão ruim, falou no episódio anterior. Se vira até bem. Se vira bem o caramba, ele é muito melhor que aquilo. A gente vê nesse episódio. Se ele quer, ele consegue entregar uma baita de uma atuação e ainda manipular todo o resto dos atores do elenco, e o diretor incluso. Então isso aí cria uma impressão, nossa, que protagonista legal. Então já começa a criar a sensação de um protagonista mais legal do que você vinha vendo até agora. Vai ter outras cenas mais marcantes dele mais à frente, uma nessa temporada inclusive. Mas nessa aí você já começa, pô, ele se faz de ruinzão e tal, nada demais. Mas quando quer, consegue mostrar que é bom pra caramba. E todo o negócio dele conseguir manipular todo mundo também é muito legal ali, como ele fez isso. Porque é crível. E o conhecimento que ele usou e tal, que foi de direção, que ele aprendeu por muitos anos. Então toda essa cena é muito legal. Cara, eu fiquei assim, caramba, que parte legal, e quando termina com ela corando lá, mostrando que ela ficou loucamente apaixonada por ele, ela já era interessada nele. O episódio 3 isso descarado. Mas depois dessa parte aí, ela fica apaixonadaça por ele. Entenderam por que eu acharia essa parte um excelente fechamento de episódio? Ela corando pra caramba lá pra ele, e aí fecha. Acabou o episódio assim. Eu acho que ficaria muito bacana. Ao invés disso, tudo isso vai ser visto no começo do próximo episódio. E depois vão botar mais cenas de outros capítulos. Não vai ter como esticar esse capítulo de umas 20 e pouquinhas páginas para um episódio inteiro, de 20 minutos. Então vão botar os outros capítulos que vêm depois, entendeu? Perderam, na minha visão, uma chance de um excelente fechamento. O fechamento do episódio 3 não é ruim, mas poderia ter ficado muito superior se adaptassem esse capítulo. Se eles preferissem dar uma resumidinha mais rápida ali nos capítulos anteriores a esse, e aí dado um foco um pouco maior, dado uns 6, 7 minutos aí pra esse, e entregado um negócio de respeito lá, caso que melhorasse o original, que é muito fácil fazer isso, porque a parte sonora, a parte da entrega de luzes, todo esse negócio da direção ali, vai dar pra dar uma caprichada muito melhor, no caso, com anime, em comparação a como foi no mangá. E isso no mangá já foi muito legal, eu imagino que no anime vai ficar muito superior, vai ter a dublagem lá também por trás, então tem tudo pra entregar um negócio bem impressionante no próximo episódio. Mas eu acho que seria um fechamento mais impactante se tivesse se acabado nesse. E vocês, quem conhece já o mangá, concorda comigo ou não? Você acha que não tem muito problema eles usarem essa parte aí no começo do próximo episódio? Não vai fazer tanta diferença assim. E o que vocês estão achando da adaptação até agora? Comente a opinião de vocês também. E é isso, gente. Fico por aqui. Se gostaram do vídeo, deem um like, compartilhem. Se inscrevam no canal que não se inscreveu ainda. Apoie o canal quem puder. Vire membro. E eu vejo vocês no próximo vídeo.